Memphis e Gustavo Henrique fora, estreia do Dorival e Copa do Brasil. Como que o Corinthians vai a campo hoje e também quais são as informações que a gente tem no momento sobre quem vai jogar, inclusive um jogador deve ser recuperado pelo Dorival e ele quer muito isso. Você vai saber de tudo agora aqui no pré-jogo de Corinthians e Novo Horizontino no canal Visão Alvinegra. Vem comigo. Bom dia, boa tarde, sofredor e sofredora, beleza? Como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal Visão Alvinegra. Mais um pré-jogo, né, do Coringão. E hoje tem Copa do Brasil, tá? Jogo contra o Novo Horizontino, fora de casa. Jogo de ida, não é? E já passando as informações para vocês sobre o horário e onde vai ser transmitido, o jogo vai ser 9h30 da noite, tá? Com transmissão exclusiva do Sport TV e do Premiere, tá? Perdão já pela iluminação, que aqui o sol também não tá ajudando, preciso comprar alguns equipamentos ainda, mas bora com o que dá, né? E rapaziada, depois da humilhação contra o Flamengo, o Corinthians ele anunciou o Dorival Júnior e ele foi apresentado, inclusive teve coletiva dele ontem, coletiva que antes de falar as escalações para vocês e também apresentar as informações, eu queria poder comentar com vocês um pouco sobre a coletiva de ontem. E, cara, foi uma coletiva muito boa do Dorival. Ele foi sincero nas respostas, conseguiu responder bem algumas perguntas, não fugiu delas. Mas o que mais me irritou nessa coletiva foi jornalista perguntando de política pro Dorival, cara. Isso, mano, eu não aguentei, velho. Eu não aguentei. Cara, é uma falta... Não é nem falta de profissionalismo, é falta de vergonha na cara, velho. Falta de vergonha na cara. Um técnico que acabou de chegar no clube, que não sabe quase de nada do clube em questão de identidade, em questão de conhecer o interno do clube, e o cara vai lá e me pergunta de Parque São Jorge, de caos político pro treinador. Pô, velho, tem que ser muito cara de pau, velho. Essa é a verdade, tem que ser muito cara de pau, beleza? Então assim, cara, é inacreditável, mas a coletiva do Dorival foi muito boa, tá? Ele respondeu muito bem as perguntas e creio que deve sim dar certo no Corinthians, tá? A minha expectativa é que ele dê muito certo no Corinthians, fechou? Agora, passando as informações para vocês do jogo, tá? Corinthians Novo Horizontino. Depois da humilhação contra o Flamengo, claro, o Corinthians ele vai ter que dar uma resposta para o seu torcedor, não é? Mas vai ter que dar essa resposta sem alguns jogadores, porque o Memphis Depay e o Gustavo Henrique estão lesionados, é que eu vou mostrar para vocês agora. Como vocês podem ver, o zagueiro Gustavo Henrique e o atacante Memphis Depay não viajaram com a direção do Corinthians a Novo Horizonte. Estão fora da partida contra o Novo Horizontino nessa quarta-feira. O zagueiro foi preservado para controle de carga, enquanto o Memphis trata traumas no pé direito e na perna direita sofridos na partida contra o Flamengo. Caso vocês não tenham visto a imagem da lesão do Memphis, cara, o tornozelo dele tá inchadaço, velho. Tá inchadaço o tornozelo do Memphis, tá? Então, assim, tá fora, deve ficar alguns dias fora. Eu acho que ele não joga também contra o Internacional, tá? O Depay. O Gustavo Henrique talvez volte, mas acho que o Depay muito difícil ele voltar contra o Inter logo nesse sábado, tá? Então, o Corinthians deve fazer uma escalação mais ou menos assim, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Vou pegar aqui uma do GE. A prova da escalação do Corinthians é essa aqui, rapaziada. Hugo Souza no gol, André Ramalho, Mateuzinho, Kaká e Andileri, Martínez, Carrijo e Ranielli, Coronado, Anjo Romero e Yuri Alberto, tá? Cara, vamos analisar com calma essa escalação aqui, tá? Primeiro, começar pelos zagueiros. Com o Gustavo Henrique fora, o Dorival já barrou de imediato o Félix Torres, velho. Muito provavelmente ele deve ter visto a cagada que o Félix vem fazendo, aliás, né? A principal delas contra o Racing do Uruguai, sendo mais uma vez expulso. E ele já barrou de uma vez e vai dar uma chance pro Kaká pra ele voltar pro time e tentar fazer alguma coisa. E é aquilo. Todos os nossos zagueiros do Corinthians são fracos. Todos os zagueiros do Corinthians são fracos. São insuficientes. Não tem nível, tá? O André Ramalho, por exemplo, é um cara que me irrita muito, velho. O André Ramalho é o que mais me irrita, porque esse cara veio da Europa, ele jogou Champions League e parece que é um zagueiro vindo, não sei, da base do Maracanã que jogou ontem contra o Inter, entendeu? Parece que ele veio, sei lá, do Retrô, lá de Pernambuco, em que, claro, com todo respeito, porque, cara, é um zagueiro muito soft, é um zagueiro muito fofinho, é um zagueiro que não mete medo em ninguém, que não dá bote, enfim, velho, é o que a gente tem, e o Dorival vai dar a chance pra Kaká e André Ramalho, tá? Meio de campo, Bidon fora por opção técnica, tá? Ele vai estar no banco, claro. Mas ele não vai começar como titular porque o Dorival pretende dar uma consistência mais defensiva no meio campo, marcar mais, fazer uma contenção maior ali. Então ele vai de Raniel e Martins
principalmente por ser um jogo fora de casa, né? Eu creio. E acho que a principal novidade, que é o Coronado, né? O Coronado que ele, cara, nunca jogou bem com o Ramon Dias, nunca teve uma sequência legal, nunca conseguiu manter uma sequência porque se machucava muito. E agora com o Dorival, ele vai tentar recuperar esse bom futebol dele. Ele vai tentar fazer valer os 2 milhões que ele ganha por mês, né? Eu, sinceramente, não acredito no Coronado. Eu já tinha largado de mão dele. Mas eu acho que com o Dorival ele pode dar sim a volta por cima, tá? E, inclusive, essa informação, tá? Já vou pegar aqui pra vocês, ó. Sai informação de que o Dorival, ele conversou com o Coronado. Ele teve uma conversa reservada com o jogador e quer recuperar ele no Corinthians, tá? Porque o Dorival vê o Coronado como uma solução para a ausência do Garro. O que muita gente falava, né? Que o Coronado vai suprir a ausência do Garro, que o Coronado pode entregar o que o Garro entrega, e até agora não entregou nem 5% do que o Garro entrega quando joga, né? E eu quero ler um pouquinho mais a matéria com vocês. E que é o seguinte, bora ler junto. Recuperar o meia Igor Coronado é uma das prioridades do Dorival nessa passagem dele pelo Corinthians, tá? Prejudicado por lesões e sem a confiança plena do Ramon Dias, o Coronado ainda não conseguiu se firmar no clube após pouco mais de um ano. Mas o Dorival acredita que pode mudar sim esse cenário. Ao final do treino dessa última terça-feira, o treinador chamou o meia para uma conversa a fim de entender o que ele pensa e transmitir confiança, tá? Então, assim, o Dorival, ele quer recuperar o Coronado, tá? Ele vai dar uma chance dele de ser titular logo hoje contra o Novo Horizontino, tá? E a escalação, como eu falei pra vocês, é essa daqui, tá? E Coronado, Romero e Yuri Alberto na frente, tá? Um 4-4-2 losango, como tá aqui no esquema. Graças a Deus que não vai ser um 4-3-3 que mata completamente esse time do Corinthians. Gostei muito do que tem à disposição do Dorival para poder montar esse time, porque é o que tem no momento, tá? Não tem muito o que inventar com isso, fechou? Agora, velho, mostrar pra vocês do Novo Horizontino, é um time que o Corinthians já pegou esse ano. O Novo Horizontino, ele vem com Ayrton no gol, Dantas, Rafael Donato e Patrick, 3 zagueiros eles vão, tá? Igor Formiga, que já passou pelo Corinthians, inclusive, Luiz Oyama, Marlon e Patrick Bray, Matheus Friso, Vagninho e Pablo Diego. Assim, é um ataque que tecnicamente deve muito, tá? Eu já acompanhei algumas partidas desse Pablo Diego, desse Vagninho e desse Friso. O Novo Horizontino é um time que pressiona legal quando joga em casa, mas é um time que não tem muita qualidade técnica. Falta isso pro Novo Horizontino, tá? Inclusive no jogo contra o próprio Corinthians, isso ficou nítido, isso ficou claro, né? Então hoje é aquilo. Eu acho que vai ser um jogo difícil, tá? Por conta de que os caras vão jogar em casa, eles vão dar a vida, tá? E o Corinthians vai ter que saber principalmente se defender, né? Que é o maior problema do Corinthians ultimamente. Mas assim, dá pra ganhar? Óbvio que dá pra ganhar, rapaziada. Óbvio que dá pra ganhar, entendeu? Porra, a gente tá falando do Corinthians contra o Novo Horizontino, velho. No dia que eu parar, ver uma partida de Novo Horizontino e Corinthians e falar que o Corinthians tá perigando, que tem perigo do Corinthians perder, porra, aí me interna, velho. Me interna, tá ligado? Mas assim, vai ser um jogo complicado, tá? E a minha previsão é de que é o seguinte: o Corinthians ele vai ter alguns problemas para poder criar nesse começo de trabalho do Dorival. Não acho que vai começar o jogo, o Corinthians vai criar 6 chances de gol, vai meter 3-0 no Novo Horizontino e vai praticar o futebol do Barcelona do Guardiola. Eu não espero isso. Eu acho que o time ainda vai encontrar algumas dificuldades, porque vai se adaptar ao que o Dorival pensa, tá? Então, velho, não esperem um time vistoso, não esperem um futebol bem jogado, não esperem um time tendo uma evolução do caralho de um jogo pro outro, tá? Essa é a verdade, não esperem, pô. Sejam realistas, tá? Analisem o jogo como é um cara que tá estreando, tá? Óbvio que o Dorival é um ótimo técnico e acho que ele vai conseguir fazer esse time jogar bem em poucos jogos, mas assim, de um jogo pro outro, de um dia pro outro, não dá, né? Então, rapaziada, é isso, tá? De novo, o jogo vai ser exclusivo do Sport TV e do Premier, 9h30 da noite, tá? Dessa quarta-feira. Então, estejam atentos, assistem o jogo por onde vocês acharem melhor, fechou? E deixem claro seus palpites aqui embaixo nos comentários para saber como é que tá a previsão de vocês para esse jogo, tá? Eu acho que vai ser 1-1, tá? Tá com cara de 1-1 esse jogo, e como é um jogo de ida pela Copa do Brasil contra um adversário que é sim chato, eu acho que tá de bom tamanho, ainda mais por ser a estreia do Dorival Júnior, beleza? Se inscreva no canal Voz Alvinegra, isso fortalece demais, tá? O canal ajuda a distribuir mais vídeo para mais corintianos, fechou? E também comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre cada assunto que eu comentei aqui nesse vídeo, porque como eu falei, eu gosto de comentar o que tá
rendendo um debate pra vocês. Eu gosto de saber o que vocês estão pensando, porque esse canal é do corintiano pro corintiano. É pra vocês debaterem, é pra gente debater em prol do Corinthians, beleza? Então comentem aí o que vocês acharam. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians!